Olá, o Ordem do Dia traz hoje uma ampla discussão sobre o direito do paciente. A saúde é prioridade e hospitais e médicos não podem recusar atendimento de emergência. Entidades médicas alertam para casos de excesso de exames, muitos deles desnecessários. Uma entrevista com o clínico geral Arnaldo Lichtenstein, que a organização Canto Cidadão leva o teatro para dentro dos hospitais. Tudo isso a partir de agora no Ordem do Dia, programa que une a TV Cultura e a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Os médicos precisam explicar direitinho, numa linguagem clara, o que acontece com o paciente, desde a evolução da doença ao recebimento da alta. E isso não é um favor, é um direito que as pessoas têm de saber como anda a saúde delas. E ainda outras situações, como a obrigação de um hospital particular de socorrer um doente numa emergência, mesmo que ele não tenha convênio médico. Veja na reportagem sobre os direitos do paciente. Faz mais de 2 anos que não tem um ginecologista aqui. Aí eu vim 3 vezes para conseguir uma receita. Desrespeitosa é a palavra. E também humilhante, né? Com uma crise de bronquite, Dona Ângela procurou uma unidade de saúde da prefeitura na zona norte de São Paulo. A consulta foi marcada para dali 20 dias e a inalação que pretendia fazer também ficou para depois. E quanto à medicação, aí também não tem remédio. A Alessandra viveu um problema semelhante. Não tem médico, não tem ginecologista, não tem clínico geral, não tem pediatra. Demora mais de 3 meses para você conseguir marcar uma consulta médica. Já passei com o médico lá, mas mesmo assim o médico pede, mas não sai, não faz o exame, eles não marcam. E você espera e fica com dor o tempo todo, dia e noite. A saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Está na Constituição e em outras leis que regulam o setor. Este direito inclui desde medidas de promoção e prevenção até a recuperação do caso de doenças. Apesar das deficiências do SUS e do sistema privado, as leis garantem aos pacientes uma série de direitos. Por exemplo, a realização de consulta médica, exames, acesso a medicamentos, órteses e próteses, além da internação hospitalar e cirurgias. O Código Civil, a lei que trata dos serviços de saúde e o Código de Ética Médica garantem ao paciente o direito de ser informado sobre os procedimentos médicos e dá a ele liberdade e autonomia para consentir ou recusar qualquer ato, assim como decidir se familiares e acompanhantes devem ser informados sobre seu estado de saúde. O paciente também tem direito ao parecer de um outro médico e pode escolher uma alternativa de tratamento quando existir. Respeitar estas vontades é algo que o Silvio pratica desde os tempos da Faculdade de Medicina. Direitos que ele conhece bem, já que além de médico, também é advogado. A nossa chamada Constituição Cidadã deu mais respaldo aos direitos fundamentais da pessoa. E isso teve reflexos bem evidentes na relação médico-paciente. Então hoje não existe uma relação vertical entre o médico e o paciente. Essa relação está muito mais horizontalizada, no sentido de que o médico, como detentor do saber técnico, vamos dizer assim, ele deve informar o seu paciente daquela doença, das consequências daquela doença e das alternativas de tratamento, e não impor um tratamento para esse paciente. De acordo com as normas, receitas e prontuários devem ser preenchidos de forma legível, incluindo os dados clínicos, a assinatura e o número do registro profissional do médico. É proibido negar acesso do paciente ao prontuário. O Código de Ética Médica, instituído por uma resolução do Conselho Federal de Medicina, lembra que a profissão deve ser exercida sem discriminação de nenhuma natureza. O mesmo está previsto numa portaria do Ministério da Saúde. Segundo a norma, o cidadão tem direito a acessar preferencialmente o serviço de saúde mais perto de sua casa. O fato do paciente ter direitos já é um fundamento e sempre que se trabalha num nível de judicialização da saúde, por exemplo, quando o paciente vai à justiça para pleitear os seus direitos, ele vai ter que pleitear esses direitos tendo a lei como base. Agora, a eficácia dessa lei, infelizmente, no nosso país ainda é muito frustrante. Como que ele vai fazer com que essa lei seja eficaz? Sempre tem que começar numa instância administrativa. Então, se é um paciente do SUS, ele tem que fazer esse pedido em relação ao diretor, por exemplo, de uma UBS, né, de um posto de saúde, ou de um hospital público.
esgota-se a questão administrativa. Isso não tem que ser demorado não, tá? Porque saúde não espera. Tem que ser rápido, a solução para o problema tem que ser rápida. Se não houver essa eficácia, aí sim ele pode ir para o judiciário. Uma lei de 2012 proíbe as instituições privadas de condicionar o atendimento emergencial a qualquer tipo de garantia de pagamento, como cheque calção e nota promissória. A punição é de até 1 ano de detenção e multa. A pena dobra em caso de morte do paciente. Hospitais privados não podem negar socorro em caso de emergência, mesmo que a pessoa não tenha convênio ligado à instituição. Além disso, o paciente tem direito à indenização no caso de imprudência, negligência ou imperícia dos profissionais de saúde ou falhas no atendimento dos hospitais. A lei que trata dos serviços de saúde deixa claro que o bem-estar das pessoas está ligado também a outros fatores, como alimentação, moradia, saneamento básico, meio ambiente, trabalho, renda e educação, a prática de uma atividade física, ao transporte e ao lazer. Em muitas destas áreas, os dados não são animadores no Brasil. Quando a gente pensa em saúde, a gente não tem que pensar naquela definição da Organização Mundial de Saúde, saúde é o bem-estar físico, psíquico e emocional. Sim, realmente saúde é isso, mas como chegar a isso? Então a saúde a gente tem que ver de uma forma muito ampla, e não exatamente pensar num paciente que está fazendo, numa pessoa que está fazendo exame preventivo ou um tratamento em si. Ele tem que ter acesso a saneamento básico, água de boa qualidade, alimentação de boa qualidade que ele consiga pagar, segurança. Então, a saúde envolve tudo isso, né? Infelizmente, também a gente não tem essa prestação adequada para a nossa população. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo informou que na UBS Adelaide Lopes há 5 médicos, entre pediatras, ginecologista e clínicos, e ressaltou que há vagas abertas para agendamento de consultas para todas as especialidades neste mês. Veja a seguir, pessoas com doenças graves podem pedir isenção do imposto de renda. E uma entrevista com o Dr. Arnaldo Lichtenstein, diretor técnico do maior complexo hospitalar do país. Aguarde só um instante. O despreparo médico pode levar ao pedido de um número exagerado de exames. A questão é motivo de preocupação no CREMESP, Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo. O procedimento pode encarecer o tratamento e expor o paciente a riscos desnecessários. Por outro lado, muitas iniciativas facilitam a vida do cidadão, como a entrega de medicamentos na rede pública de saúde, uma ação que busca deixar tudo em ordem. Beto Volpi convive há 28 anos com um inimigo íntimo. Ele contraiu o vírus HIV em 1989, quando o mundo mal conhecia a AIDS. Se ninguém olha quando você passa, você logo acha que a vida voltou ao normal. E se hoje ele olha para a beleza da praia de São Vicente, no litoral paulista, é porque superou uma série de obstáculos. Fez 23 cirurgias e chegou a ser considerado paciente terminal e teve que gastar muito para garantir os medicamentos necessários para controle da doença. Eles não eram gratuitos e também não eram acessíveis. Poucas pessoas tinham condições de correr atrás de um produto fabricado pela Mitsubishi ou um outro experimental num outro laboratório no exterior. Então isso começou isso trouxe uma série de dificuldades para muita gente. Um coquetel naquela época equivalente a R$3.000, R$5.000 por mês. Quer dizer, impeditivo para a esmagadora maioria das pessoas. Eu, graças a Deus, tive acesso a esse tipo de medicamentos, até que foi sancionada a lei de acesso universal e gratuito dos remédios. Foi em 1996. São apenas 4 artigos que garantiram esperança de vida para milhares de pessoas. A lei foi um dos pilares do Programa Brasileiro para Tratamento e Controle da Epidemia de AIDS, apontado como referência mundial pelas Nações Unidas. Para garantir o acesso aos medicamentos, o Ministério da Saúde negociou com multinacionais farmacêuticas, começou a fabricar antirretrovirais genéricos e obteve em 2007 a licença compulsória do Efavirenz, um episódio que teve grande repercussão na época. O programa de AIDS brasileiro somente foi reconhecido como exemplo para o mundo graças à participação das pessoas vivendo com HIV e a sociedade civil,
as ONGs, associações, na elaboração dessas políticas, porque não se sabia de nada. Além da AIDS, o Brasil facilita o acesso a uma série de outros medicamentos. Pessoas com hipertensão, diabetes e asma têm remédios de graça pelo programa Farmácia Popular, em unidades próprias e estabelecimentos conveniados. Outros 112 itens são vendidos nas lojas próprias, com descontos de até 90%. O país também é referência mundial em vacinação. Criado em 1973, o Programa Nacional de Imunização começou com 4 vacinas para recém-nascidos. Hoje já são 14 para bebês e crianças, além de 7 para adolescentes e 5 para adultos e idosos. O programa da vacinação realmente é eficaz. E por que vem com uma resposta positiva? Por conta da informação, por conta das campanhas. Isso a gente aumenta a prevenção e diminui muitas vezes a hospitalização, diminui as doenças. Fernanda teve uma crise de vesícula e no pronto-socorro, a médica pediu exames de sangue e ultrassom. Depois de gastar R$ 450, ela descobriu que um dos exames não era necessário. Quando eu fui fazer o pré-operatório, praticamente, quando você faz a tomografia, você praticamente está repetindo aquela observação que foi feita anteriormente. Para fechar o diagnóstico, bastava o exame de sangue. Pedir exames a mais se tornou comum em consultórios e hospitais. Segundo a Agência Nacional de Saúde, quase 800 milhões de procedimentos foram realizados pelos planos em 2016, 12% a mais que no ano anterior. Entre os mais pedidos estão tomografia computadorizada e ressonância magnética. Fazer exames a mais pode parecer uma boa ideia, mas esconde um problema. A gente tem um grave risco de ter exames falsos positivos, ter resultados que são positivos na imagem, mas não são positivos clinicamente falando, que não representam nenhum risco para aquele paciente naquele momento, mas a partir disso se fazem intervenções desnecessárias. Além do risco para a saúde, a prática fere o Código de Ética Médica. Tem que ser relacionado com a consciência, com a conduta do médico. O médico tem que ser muito responsável ao prescrever um tratamento. Um levantamento do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar mostra que em 2015 os gastos com fraudes e desperdícios passaram dos 22 milhões de reais, o que representa 20% das despesas do setor. O prejuízo é resultado de pedidos de reembolso indevidos, cirurgias e exames desnecessários. Hoje o entendimento é que o profissional médico, ele detém a capacidade técnica e científica e só ele pode conduzir, pode prescrever o tratamento do paciente. E esse entendimento também é do Poder Judiciário. A Justiça tem reconhecido o direito do paciente em relação ao seu tratamento médico, desde que haja uma prescrição, um laudo médico demonstrando a necessidade premente do tratamento e muitas vezes os riscos e as consequências do não tratamento. Então, o que pode acontecer com aquele paciente que não terá acesso àquele tratamento prescrito? Pacientes com doença grave têm direito à isenção do imposto de renda. Fique por dentro. Aposentados ou pensionistas que tenham doenças graves podem ter direito à isenção do imposto de renda, que é só válida para o benefício previdenciário. Ou seja, se a pessoa recebe outro rendimento, como aluguel ou outra remuneração, não terá isenção sobre essa fonte. Ao todo, são 16 doenças que isentam do imposto de renda, como AIDS, cardiopatia grave, cegueira, Parkinson, esclerose múltipla, câncer, hanseníase e tuberculose ativa. Para receber o benefício, é preciso comprovar a doença grave por meio de um laudo médico emitido num hospital público e entregue ao INSS. Se o direito for reconhecido, o próprio órgão efetuará o desconto junto à Receita Federal. Condutores deficientes físicos também são beneficiados com isenção de impostos, como IPI, IOF, ICMS e IPVA. Com isso, os descontos podem chegar a 30% em carros de até R$70 mil. Uma conquista comemorada por Thiago. Foi minha maior vitória. Foi minha maior vitória, minha maior conquista. Eu me tornar de novo independente. Eu consegui ir nos locais sem precisar de ajuda. Eu ter total independência para poder ir no shopping, para poder ir no restaurante, para poder ir na casa de amigos, de parentes, sem precisar de ajuda de ninguém. Eu pego minha cadeira, guardo ela dentro do carro, ligo o carro e vou embora. Boa tarde, meu nome é Gabriel. Eu gostaria de saber se o Estado é obrigado a bancar qualquer tipo de medicamento. Não. Na verdade, existe uma lista chamada RENAME, Relação Nacional de Medicamentos, onde consta todos os medicamentos que o governo consegue oferecer. O que não tiver nessa lista, se o paciente necessitar,
e ele estiver munido do relatório médico e realmente comprovar que não existe nenhum outro remédio alternativo, ele solicitará através do Poder Judiciário, com um advogado ou um defensor público, o medicamento que ele necessita. A entrevista da semana é com um dos médicos que atua no complexo hospitalar mais movimentado do país. O doutor Arnaldo Lichtenstein é diretor técnico do Serviço de Clínica Geral do HC de São Paulo. Doutor, quase 30 anos depois da promulgação da Constituição, que avaliação é possível fazer da intenção brasileira de ter um sistema de saúde público e universal? É um dos melhores programas, se não for o melhor programa de saúde do mundo para países de grande porte como o Brasil, no papel. O SUS, ele prevê coisas muito boas. Primeira coisa muito boa é a universalização da saúde. Então, o Estado assumindo o papel de garantir ao cidadão saúde. Existe um outro ponto maravilhoso que é a hierarquização da saúde. O que significa isso? Queixas simples e acompanhamento de doenças simples, unidades básicas de saúde, que ela referencia para hospitais de pequena complexidade e esse hospital referencia para hospitais de alta complexidade. Então essa integração prevista teoricamente no SUS, na prática não funciona. Na prática, os hospitais estão superlotados, na prática as unidades básicas de saúde são muito carentes de pessoal, de medicação, de infraestrutura. O acesso é difícil muitas vezes a unidades básicas de saúde, no sentido de segurança, no sentido de transporte. Então isso começa a ter complicações muito sérias em termos dessa base teórica que é o SUS. Esta semana eu vi uma situação de uma senhora na Grande São Paulo que levou entre 4 e 5 horas para ser atendida numa unidade básica de saúde, uma consulta marcada no relógio que durou 6 minutos. Como resolver o desafio da qualidade? E por incrível que pareça, a consulta médica pode ser bem feita com qualidade de 15 a 20 minutos. Então esse é um número redondo que parece absurdo, né? Da gente falar daquela consulta de 1 hora de anos atrás, décadas atrás, que hoje em dia já não tem mais sentido. Então existem muitos estudos e bem feitos sobre o que vale a pena conversar com o doente, o que vale a pena examinar o doente e o que vale a pena de pedir de exames complementares para o doente. Então, você conversar sobre muitos aspectos da vida do doente é extremamente útil na relação médico-paciente. O paciente, como cidadão e como paciente, pode ajudar o médico de muitos jeitos. O primeiro jeito é escrevendo, objetivando quais são suas queixas. Se o doente trouxer, eu tomo esses e esses e esses remédios, nessa dose, nesse intervalo, nessa duração, facilita enormemente o médico. Aí tem o outro lado. Tem um médico que está absolutamente sobrecarregado, ele tem que atender 20 doentes por hora, ele tem 5 minutos por doente, quer dizer, vamos qualquer variações desse tipo. Ele tem pouquíssimo tempo para se atualizar, ele tem ninguém para discutir o caso e ele fica nessa situação absolutamente vulnerável. E uma última questão, talvez não seja só um desafio brasileiro, mas pensando num país que se pretende democrático, cidadão e justo, até quando o dinheiro vai ser determinante para dizer quem vive e quem morre? A sobrevivência e a faixa etária progressivamente aumentada de uma população, quer dizer, viver mais e viver melhor de uma população, depende muito mais de atitudes não médicas do que médicas. Um pré-natal com nutrição da mãe, aleitamento da criança, vacinação, saneamento básico, violência na juventude com armas de fogo e drogas, controle de atividade física, controle de peso,
tabagismo, drogas. Quer dizer, só de falar dessas meia dúzia de questões, são atitudes que não dependem do ato médico. Individualmente, o dinheiro pode determinar, mas para uma população geral, não. São atitudes do governo que podem resolver isso daí. Meu nome é Ana Paula. Eu gostaria de saber se o paciente tem esse direito de recusar a transfusão de sangue. Pelo artigo 31, importante destacar, porque é uma regra que está prevista no Código de Ética dos Médicos. Ele, em princípio, se o paciente estiver em iminente perigo de morte, ou seja, risco de morrer, ele deve fazer a transfusão, de acordo com essa determinação do artigo do Código de Ética dele. Se não estiver, ele não é obrigado. Por isso, o médico tem que ter um cuidado muito grande, porque ele realmente resvela uma questão religiosa, que é essa questão de transfusão de sangue, é muito suscitada pelas testemunhas de Jeová. Veja em instantes uma temporada teatral dentro dos hospitais. Conheça o trabalho do grupo Canto Cidadão. Voltamos já já. Estamos de volta com o Ordem do Dia, que hoje discute o direito do paciente. A opinião agora é do presidente da OAB São Paulo, Marcos da Costa. O Brasil facilita o acesso da população a uma série de medicamentos. Existem pacientes com diagnóstico de hipertensão, diabetes e asma, por exemplo, que têm acesso a remédios sem custo por meio de ações governamentais. Entre os programas conhecidos à população está o de entrega de remédios de combate à AIDS. O país é uma referência mundial em vacinação, graças ao Programa Nacional de Imunização, que mantém ampla distribuição de vacinas, tanto para recém-nascidos quanto para adolescentes, adultos e idosos. Conhecer esses direitos do cidadão e ter acesso aos benefícios é um trabalho que depende da difusão de informações, assunto no qual a Comissão de Direito à Saúde Pública, espalhadas pelas subseções da OAB em todo o estado de São Paulo, se dedicam, fazendo valer o que está escrito no artigo 96 da Constituição Federal, que garante a saúde a todos. Sabemos que, apesar de contarmos com quase 30 anos da promulgação da Constituição Cidadã, ainda não há a plena eficiência que permita ao país oferecer um sistema universal de saúde pública. Diante dessa realidade complexa, redobra o empenho das instituições para auxiliar os cidadãos na busca de seus direitos. O desafio da OAB de São Paulo tem sido de participar desse diálogo em busca de melhores soluções para os pacientes e seus familiares. Outra forma de contribuir é acompanhar a elaboração e a eficácia de leis que garantam uma assistência digna a todos os brasileiros. Meu nome é Davi Lucas e eu gostaria de saber se o médico pode esconder a má notícia do paciente. O médico ele é obrigado a informar toda e qualquer situação, prognóstico, diagnóstico, tratamento que o paciente vier a necessitar. É obrigação, também tem um artigo previsto para isso. Só que nesse caso específico, se esta notícia irá causar um dano ao paciente, ou seja, ele for uma pessoa hipertensa, que ele verifique que vai causar um dano, ele não precisa contar, não é antiético, ou seja, a resposta é não é, mas ele deverá contar a um representante legal da família, ou seja, a informação deverá ser passada, não necessariamente para o paciente, mas para o seu representante legal. O teatro vai aos hospitais levando mensagens que incentivam a reflexão e a autoestima. E o Espaço 10 acompanha esse trabalho da ONG Canto Cidadão. Eu sou uma galinha e me chamo Berenice. Arrancar um sorriso dentro de um hospital. Mas é cheia de Quem imaginaria que a história da galinha Berenice faria uma transformação nesta sala de espera no Hospital das Clínicas em São Paulo? Não tem preço. Eu sinto muita gratidão de fazer parte desse projeto. É um projeto muito especial, de muita sensibilidade e amor, assim. Há 15 anos, a ONG Canto Cidadão leva um pouco de alegria a hospitais públicos e filantrópicos da Grande São Paulo. Na atual temporada, 5 instituições recebem as visitas. A gente sempre se coloca no lugar dos pacientes, dos profissionais da saúde, dos acompanhantes e pensa, como é que eu posso levar uma expressão artística que gere um bom encontro
respeitando as limitações físicas, as condições, às vezes, de uma dor de cabeça, às vezes de uma insatisfação momentânea. Seja com histórias engraçadas ou com contos que provocam reflexões. O tempo. Que bonito, moça, é colorido. O tempo tem a cor que a gente quiser, mas tem que saber usar, hein? Ai, sim. Até mais. Tchau, tchau. Não, moço, espera um minutinho, moço. Acabou. Os atores conquistam a atenção dos pequenos e também de gente grande. O importante também é a mudança da atmosfera, né? Então, quando a gente chega, o ambiente às vezes está um pouco carregado, silencioso, pesado. A gente chega com as cenas, brincando com o público, trazendo um pouco de humor, de alegria, também de emoção, de informação. Compartilhar com as pessoas que estão num momento, né, delicado, um momento de hospital, um momento sempre muito ruim, né? As pessoas procurando a sua cura, tudo, e a gente traz a arte para que elas, pelo menos por alguns minutos, elas se tranquilizem, relaxem, sorriam. O programa atual, que mistura teatro e canto, já foi visto por mais de 50 mil pessoas. Das salas de espera às unidades de terapia intensiva, cada gesto e palavra funcionam como um remédio, sem efeitos colaterais. Estamos encerrando mais essa edição do Ordem do Dia. Marcamos um novo encontro para a semana que vem e sempre com um tema diferente. Ordem do Dia, programa da parceria da TV Cultura e a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Tchau, boa semana.